E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar as ideias de um livro que fez muito barulho no Brasil, Do Mil ao Milhão, do Tiago Nigro. A promessa é mostrar um caminho para construir patrimônio sem ter que abrir mão daquele cafezinho de todo dia. Bora ver como essa ideia funciona na prática? Então, vamos começar com a provocação principal do livro. A ideia aqui é uma virada de chave, sabe? A proposta é que enriquecer não é uma questão de entender fórmulas super complexas, mas sim de ter disciplina e consistência. É mais sobre o esforço contínuo do que sobre uma genialidade rara. E para entender a solução, primeiro a gente precisa encarar um problema. E que problema? O livro aponta para um erro financeiro que é quase cultural por aqui, algo que ele chama de a grande armadilha do dinheiro no Brasil. E olha só esse gráfico, ele escancara a situação. A gente vê mais de 700 bilhões de reais parados na poupança. E qual o problema disso? É que a poupança muitas vezes nem ganha da inflação, ou seja, o dinheiro ali está na prática perdendo valor. Do outro lado, só 187 bilhões investidos por pessoas físicas na bolsa. É uma oportunidade gigante de crescimento que está sendo deixada na mesa. Agora, segura essa. 0,3%. É isso mesmo. Apenas 0,3% da população brasileira, pouco mais de 600 mil pessoas, investe na Bolsa de Valores. Esse número mostra o abismo que existe na maneira como a maioria das pessoas pensa em construir riqueza para o futuro. Tá, e então como é que se sai dessa armadilha? A resposta, segundo o livro, começa antes de qualquer planilha ou aplicativo. É uma virada de chave na mente. É preciso deixar de ser um especulador para se tornar de fato um investidor. E aqui está a grande diferença, sabe? O investidor pensa no longo prazo. Ele não está comprando um papel, está virando sócio de uma empresa. Por isso, ele analisa os fundamentos. Já o especulador, que é o ganho rápido para ontem, muitas vezes ele só segue o que todo mundo está fazendo, o famoso efeito manada, e acaba agindo no calor da emoção. E para não deixar dúvida, essa ideia se baseia num princípio clássico do Benjamin Graham, que é citado no livro. O ponto é simples: investimento de verdade exige análise, promete segurança do que foi investido e um retorno justo. Se não tem isso, não é investimento, é especulação. Beleza? Mentalidade ajustada. E agora? Qual o plano de ação? O livro apresenta uma estrutura bem simples, mas muito poderosa, que se apoia em três pilares fundamentais para construir riqueza. E são esses três: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. É um ciclo. Hoje a gente vai focar fundo nos dois primeiros, que são a base de tudo, né? Aprender a usar o dinheiro com inteligência e a fazer ele trabalhar de verdade. Então vamos lá, pilar número 1, gastar bem. E aqui já vem a primeira quebra de mito. A ideia não é ficar se matando para economizar centavos no cafezinho. O segredo, segundo o livro, está nas grandes decisões financeiras que a gente toma. E para botar isso em prática, o livro joga uma pergunta que mexe com muita gente, uma crença muito forte no Brasil. Será que comprar a casa própria é sempre o melhor negócio do ponto de vista financeiro? E a resposta para essa pergunta vem com números. E que números? Olha só essa simulação que o livro traz. No cenário de compra, depois de 30 anos, a pessoa tem um imóvel que vale 1,4 milhão. Agora, olha o segundo cenário. Quem decidiu alugar e investir a diferença terminou com um patrimônio de 7,6 milhões de reais. É impressionante. É isso. A diferença é essa que está na tela. 6,2 milhões de reais. Esse é o tal do custo de oportunidade. É o preço de uma única grande decisão. Fica muito claro o impacto de escolher bem onde o dinheiro vai ser colocado para trabalhar. Ok, depois de entender que as grandes escolhas fazem toda a diferença, a gente vai para o segundo pilar: investir melhor. Depois de organizar os gastos, quais são os primeiros passos para de fato botar o dinheiro para render? E antes de sair correndo atrás de altos lucros, o livro bate numa tecla fundamental: segurança primeiro. É preciso construir uma reserva de emergência. A ideia é ter grana para cobrir de 6 a 12 meses dos seus custos essenciais, num lugar seguro e que seja fácil de resgatar se precisar. É o seu colchão de tranquilidade. Com essa base segura montada, aí sim entra em campo a maior força do mundo dos investimentos: os juros compostos. De um jeito bem simples, são juros sobre juros. O seu dinheiro rende e no mês seguinte os juros vão render não só sobre o valor inicial, mas sobre o total que já acumulou. É uma bola de neve do bem. E para ver essa mágica na prática, olha essa linha do tempo. Um valor pequeno de R$ 100, no começo o crescimento parece lento, né? Mas com o passar dos anos, a curva fica cada vez mais inclinada.
o crescimento se torna exponencial. É a prova de que a paciência nos investimentos é muito bem recompensada. Beleza, a gente falou de mentalidade, de gastar bem, de juros compostos, mas como tudo isso junto leva, de fato, ao primeiro milhão? Como transformar a teoria em um plano concreto? É aqui que o sonho começa a virar plano. Essa é a famosa tabela do milhão do livro. Ela mostra de forma clara que, com R$ 100 por mês, o milhão é possível em cerca de 40 anos. Se o investimento for de R$ 1.000, esse tempo cai para 20. O mais importante aqui não é começar com muito dinheiro, mas sim a consistência de investir sempre. No fim das contas, o que a gente vê aqui é que a jornada rumo à independência financeira é exatamente como o livro diz no começo. Trabalhosa, mas longe de ser impossível. Dominando as grandes decisões financeiras e usando o poder do tempo e dos juros compostos, o caminho fica mais claro. E a pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro passo nessa direção?